Então, só para fazer um comentário sobre o G2, né? Na minha opinião, a história do G2 deveria ser contada assim, ó. Eu vou fazer um experimento. O experimento é o seguinte, eu tenho um bin splitter. Eu mando um feixe de luz aqui. Esse feixe de luz está num estado psi inicial. E aqui eu tenho 2 detectores. Tá? O que eu vou observar nesse experimento? Eu vou observar se esses detectores clicam em coincidência. Okay? Então, eu tenho aqui uma eletrônica que é capaz de me dar coincidência. Às vezes o pessoal desenha isso com um Ezinho. Tá? Então, eu estou interessado em estudar, né, a probabilidade de obter uma coincidência nesses 2 detectores. Okay? Agora, o que acontece com esse estado aqui? Né? Esse aqui é o modo A e esse aqui é o modo B. Vou chamar de modo A e modo B. Né? E o que acontece se eu detectar um fóton no modo A? Bom, se eu detectar um fóton no modo A, né, isso... Eu vou fazer uma pequena hipótese aqui sobre o detector, que é a seguinte. Quando um fóton é absorvido pelo material, né, é efeito fotoelétrico. Só que você sabe como é que funciona mais ou menos o detector? É assim, tem um material aqui, semicondutor, e aí tem uma tensão aplicada nele. Aí você tem um fótonzinho, o fóton vem aqui, e aí ele arranca um elétron. Esse fóton ele é convertido num elétron. Aí esse elétron começa a viajar porque tem uma diferença de potencial, né? Que é o que o pessoal chama de bias, né? Potencial V-bias. Aí, microscopicamente, esse elétron ele começa a viajar, só que ele esbarra em outro elétron, que esbarra em outro elétron, que esbarra em outro elétron. E aí você cria uma avalanche. Por isso chama avalanche photodiode. Nossa, deu uma avalanche na minha escrita aqui. Então, é um detector, não um fotodiodo por avalanche. Okay? E isso aqui é uma coisa que você controla e tal. Então, um fóton vira um elétron, e aí isso desencadeia um processo de avalanche, que vira uma corrente macroscópica, e essa corrente macroscópica é detectada com a eletrônica. Tá? Você tem um threshold lá, se você vê que a corrente sobe acima de um limiar, você associa isso a uma detecção. Mas, quanticamente, o que aconteceu é que se você detectou um fóton aqui, você aplicou o operador de aniquilação A nesse modo aqui, né? Porque você tirou um fóton do estado. Tá? Eu vou fazer uma hipótese aqui implícita que quando o detector absorve um fóton, né, ele só pode absorver um fóton. Isso já gera uma avalanche e aí ele fica ocupado. A probabilidade dele absorver 2 fótons é muito pequena. Tudo bem? Tiago, eu ia perguntar sobre isso. Fala, Igor. Na prática, a gente não tem certeza que ele absorveu 1 ou 10 fótons, né? Porque qualquer número de fótons que bater ali já gera avalanche. Perfeito. Na prática, você não tem como distinguir. Tá? Mas se a eficiência do seu detector não for muito alta e se você tiver um número baixo de fótons no seu estado, né, a probabilidade dele absorver mais de um fóton não é tão alta assim. Né? Você tem que pensar que a eficiência tem esse conceito também de detector single photon que vocês vão ler, que é a eficiência quântica. O pessoal chama de quantum efficiency. A eficiência quântica, né, é a probabilidade de você, se você mandar um fóton no seu detector, qual é a probabilidade daquele fóton fazer o detector gerar uma avalanche e ser detectado. Isso é eficiência quântica. Tá? Se a eficiência quântica for muito baixa, a probabilidade de você absorver 2 fótons é eta ao quadrado, né? Isso já é bem baixo. Mas é verdade, Igor. Você não, na prática você não sabe. Eu estou perguntando porque eu já vi modelarem esse single photon da Yoda Avalanche como o operador de identidade menos o projetor no número de foco a zero.
Sim, sim, sim. Eu vou até mostrar essa modelagem depois, mais para frente, Beleza. provavelmente. Mas aqui, vamos assumir que ele absorve um fóton e aí ele fica ocupado lá com a avalanche daquele fóton. Então, efetivamente, é como se ele aplicasse o operador de aniquilação no modo que ele está detectando. Tudo bem, gente? Bom, eu vou assumir que está tudo bem. Bom, então, qual que é a probabilidade de ter uma coincidência, né? A probabilidade de eu ter uma coincidência vai ser dada por... Bom, eu posso aplicar... Tiago, eu tenho uma pergunta. Fala. Não sei se tem a ver, eu perguntar agora. O que tem a ver com a última aula, né, que você deu? Eu fiz até pergunta no WhatsApp, eu não entendi direito a resposta. Que você fala na última aula, como a gente não sabe o estado final, a gente soma sobre todos os estados finais, né? Eu vou falar agora. É isso que eu vou falar. É porque na minha cabeça seria somar sobre todos os estados iniciais, não os finais. Não, não pode ser sobre todos os estados iniciais, porque o estado inicial ele é bem definido, mesmo que você não conheça ele. Mas aí, se o estado final é bem conhecido e você sabe que vai ser aplicado o operador A nele, o final também é conhecido, porque Não, não o tem estado ninguém. final, não, o estado final não é conhecido. O estado final, ele pode ser, deixa eu explicar uma coisa. Ele é Aqui, espalhado de uma forma que você entende. aqui ele tem uma fonte de luz, né? E essa fonte de luz emite um estado bem definido, apesar de que talvez você não saiba qual é esse estado. Tá bom. Tá? Então, pode ser um estado coerente, ou pode ser um estado com squeezing, ou pode ser um estado termal, se for um estado misto. Né? Eu estou representando como estado puro. Teria que colocar a matriz de densidade aqui. Mas ele é um estado bem definido, apesar de que você não sabe necessariamente qual é. Uhum. Alguém sabe no universo. Tá? Aí, o que vai acontecer é que, bom, vamos fazer o experimento como ele é, né? Então, eu tenho que aplicar a esse estado, eu tenho que aplicar um unitário U, que é definido pelo unitário do Bin Splitter. Então, a probabilidade de coincidência vai ser dada por U aplicado ao psi inicial. Só que agora, o que pode acontecer, né, é que eu vou aplicar, né, a probabilidade de eu ter uma coincidência, eu aplicar o estado, como é que se diz? Esse carinha, né, operador de aniquilação, Aniquilação. e o operador de Modo B. aniquilação A nesse modo, certo? Então, estou aniquilando um fóton aqui e um fóton aqui, certo? Só que isso daqui, né, no final das contas, eu não sei, isso daqui é uma superposição de vários estados, certo? E aí, imagina que eu detectei um fóton no modo A e um fóton no modo B, só que qual é a probabilidade de eu ter detectado um fóton no modo A e no modo B e terminar num estado psi final, né? Isso daqui, que está escrito aqui, esse módulo ao quadrado aqui que eu vou colocar, isso é a probabilidade condicional de eu detectar um fóton em cada modo, depois que eu passei pelo Bin Splitter, condicional ao estado final ser psi-F. Entendi, porque se você detecta A e B, isso não determina quem é PCF, né? Isso não determina quem é psi-F, mas condicional ao psi-F, imagina que Aham. essa projeção me levou para um determinado psi-F. Então, a probabilidade condicional é essa, mas só olhando esses cliques, eu não sei qual é o psi-F. Então, eu tenho que somar todas as probabilidades condicionais de psi-F, né? Tomar a marginal sobre essa distribuição de probabilidade, para descobrir a detecção, a probabilidade de coincidência, porque qualquer um dos psi-Fs vai me dar uma coincidência. Então, por isso que eu somo aqui, sobre todos os estados psi-F finais. Não sei se está mais claro ou se eu só falei a mesma coisa. Mas eu acho que por essa coisa de probabilidade condicional, é mais fácil de ver que isso aqui é a probabilidade de ter uma coincidência, dado que o estado final é psi-F. Mas tem uma infinidade de estados finais que podem me dar uma coisa, que eu posso parar neles, né? É formal, é formalismo isso. Não sei se eu... Isso tem a ver que o feixe vai refletir no detector e vai ser espalhado, você não sabe que ângulo vai se espalhar. Tem todo um... Cara, você pode pensar assim, se você quiser. Eu não estou fazendo hipótese nenhuma sobre o que o detector vai fazer com os fótons que não foram detectados, né? A única coisa que eu estou dizendo
é que a probabilidade de eu obter uma coincidência, dado que o meu estado final é psi-f, é dada por esse número daqui. Só que eu não sei qual é o psi-f, então eu tenho que somar todas essas probabilidades condicionais. É um argumento de probabilidade só, não é nem uma questão de mecânica quântica, eu acho. Enfim, eu não sei se eu sei explicar melhor isso, mas para mim faz sentido, assim, que eu tenho o evento que eu estou interessado é uma coincidência, né? Mas a coincidência ela pode ter coincidência e ter o estado final em vários estados possíveis. Então tem que somar todas as formas possíveis de eu obter uma coincidência. Talvez ler ao contrário ajude. Imagina que eu tenho... deixa eu pensar aqui como é que eu posso... Quando você falou que é uma questão de probabilidade, eu acho que eu entendi melhor. Entendeu melhor? Eu acho que sim. É uma coisa de probabilidade. Pensa um pouco melhor e a gente pode discutir depois. Como jogar no dado, você ganha se sair par, você não sabe qual que vai sair, então você tem que somar sobre todos os estados finais que são pares, sei lá. Tipo isso, exatamente. É que tem várias maneiras possíveis. Tipo assim, o detector ele pode absorver os fótons, né? E o estado final pode terminar em vários estados possíveis diferentes. Né? Uhum. É que tem várias maneiras de se absorver um fóton, né? Tem várias maneiras de se absorver um fóton, exatamente. Exatamente. Mas aí, matematicamente, isso daqui é igual a essa soma, né? Sobre esses estados finais. Isso daqui eu posso escrever como sendo psi U dagger. Aí eu vou ter A dagger, B dagger, psi-f, psi-f, AB, U, psi. Okay. Só que, se eu somar sobre todos os estados finais possíveis, isso forma a base completa do espaço, então isso daqui pode ser escrito como sendo psi, U dagger, A dagger, B dagger, AB, U, psi, com valor esperado. Okay. Só que agora repara o seguinte, eu posso colocar aqui dentro várias identidades. Ó. Por exemplo, aqui eu posso colocar um U dagger, depois um U dagger, de novo. Né? Isso aqui é a mesma coisa que identidade. Aqui é a mesma coisa, eu posso colocar U dagger, seguido de U dagger. Né? Aqui também e aqui também. Tá bom, aqui não precisa. Então, eu posso expandir esse operador aqui como sendo valor esperado psi, né, de U dagger, A dagger, U. Depois eu vou ter U dagger, B dagger, U dagger, A, U dagger, B, U. E aqui psi. Tá? Então, só introduzir identidade. Agora, cada um desses caras aqui, né, eu posso escrever, eu sei a ação do B-splitter sobre eles. Né? Então, por exemplo, isso daqui vai ser A dagger mais IB dagger sobre raiz de 2. Né? Esse daqui vai ser B dagger mais IA dagger sobre raiz de 2. E aqui é o complexo conjugado desses caras. Então, vai ser A menos IB sobre raiz de 2. E aqui eu vou ter A menos, ou melhor, B menos IA sobre raiz de 2. Okay? E aí eu vou ter um monte de coisas do tipo, olha, eu vou ter um termo que é A dagger, B dagger, AB. Eu vou ter um termo que é A dagger, A. Né? Eu vou ter todas as combinações possíveis. São 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vezes 2, eu tenho 16 termos aqui. Certo?
Só que quem que é o estado inicial, né? O estado inicial tem um detalhe sobre ele, que é o seguinte. O estado inicial, né, ou melhor, eu poderia dizer o estado inicial total, ele é o psi no modo A, produto tensorial, o vácuo no modo B, tá vendo? Porque quando eu mando o fóton, né, quando eu mando o meu estado aqui nesse bit splitter, eu não estou mandando nada nessa entrada aqui. Eu estou mandando vácuo. Certo? E eu estou falando de uma conta que é sobre 2 modos, não uma conta monomodo. Então, por isso daqui aparecerem operadores A dagger, B dagger, né, e A e B, certo? Reparem, né, que os operadores B dagger, né, eu sempre posso encarar eles como atuando no vácuo no modo B pela direita, e os operadores B eu sempre posso encarar eles atuando no vácuo pela esquerda, no modo B. Então, todo mundo que tem B dagger, ou todos os termos que contêm B dagger ou B, são nulos, porque eles são avaliados no vácuo. Concorda? Então, a probabilidade de coincidência ela só é proporcional aos termos que são proporcionais a A, que são A dagger, vezes A, vezes A. Então, posso escrever aqui P coincidência é proporcional ao psi A dagger, A, psi, né? Que é exatamente a forma como a gente definiu aquela função de autocorrelação na aula passada. Então, medindo isso daqui, né, eu consigo distinguir se o meu estado é um single photon, um estado coerente, ou um estado termal, por exemplo. Né? Se ele é super poissoniano, poissoniano ou subpoissoniano. Okay. E eu acho que essa, respondendo a pergunta do Igor, né, do início, eu acho que essa é a forma certa de olhar para o G2. Através do experimento, não através de uma definição formal. Né? Porque não adianta nada eu te dar uma definição formal se eu não sei medir ela no laboratório. Então, isso aqui é a forma correta, na minha opinião, de olhar para isso. Alguma dúvida, gente? Alguém quer fazer comentário? Entendi. Agora foi bem melhor. Valeu, Thiago. Eu acho que, cara, eu sofri muito como estudante também de ótica quântica com isso. Porque durante muito tempo eu não entendia por que esse experimento aqui permite você medir essa quantidade aqui. Certo? Eu nunca entendia isso direito. Bom, gente, então é isso. Isso fecha o G2. Então, agora vocês sabem o que é G2. Né? Então, o pessoal usa G2 para medir várias... para provar que você tem um fóton. Né? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui um paper que usa isso. Vou achar agora. Deixa eu ver se aqui tem. Acho que não vai ter. Ah, tem, por acaso tem. Então, por exemplo, nesse artigo aqui, que o Felipe já apresentou uma vez na reunião, né, eles usam um ensemble atômico para fazer uma fonte de fótons, né, a partir de um estado coerente. Então, eles começam com um estado coerente, que é uma coisa que tem flutuações poissonianas no número de fótons, né? E aí, esse estado coerente interage com os átomos, né? Ele é absorvido em parte, né? Ele vira uma excitação coletiva dos átomos com a luz, mas esses átomos eles interagem entre si, né? E aí eles são forçados a passar numa região muito pequena, de forma que se eles tentarem se comprimir nessa região pequena, a interação vai ficar muito forte, né? E esses átomos vão sentir uma repulsão muito grande.
Então, só passa um átomo por vez, é um funil de átomos. Só que cada átomo está carregando um fóton desse estado coerente aqui. Então, eles conseguem transformar isso daqui numa fonte de fótons, né? Pulsado, digamos assim. E aí o que sai aqui são fótons e eles comprovam que é um fóton medindo G2, olha. É exatamente a experiência que eu estava mostrando para vocês. Tem aqui a fonte de luz, a gente pode ignorar todo o resto antes, é a fonte, né? E aí aqui a gente tem um beam splitter com 2 detectores, né? E eles olham para esse G2, ou coincidências, e eles veem que quando você olha no tempo certo, né, a probabilidade de você ter uma coincidência, né, o G2, vai a 0, tá vendo? Conforme você vai olhando em tempos diferentes, né, isso sobe de novo. Então, esse aqui é um exemplo do pessoal mostrando que o que eles têm realmente é um fóton único depois dessa fonte aqui. Tá? Alguém ia perguntar, gente, alguma coisa sobre isso? Bom, então, se ninguém tem dúvidas sobre isso mais, eu vou começar a falar sobre um novo assunto, né, que é o assunto de estados comprimidos, que não é só sobre estados comprimidos, vai ter vários desdobramentos para a gente daqui para frente. Então, vou começar hoje, mas certamente não vou conseguir terminar hoje de falar tudo, tem muita coisa para falar. Que eu vou gastar bastante tempo falando sobre isso. Então, esses estados comprimidos de luz, né, são chamados squeeze states em inglês. Primeiro, eu queria discutir com vocês essa noção de squeezing clássico, ou squeezing em mecânica clássica. Para motivar a nossa discussão. Então, a gente tem o oscilador harmônico clássico, um potencial, vou considerar um oscilador harmônico unidimensional, o potencial é dado por uma parábola. Então, a gente tem aqui V de x vai ser igual a 1 meio de m ômega 0 ao quadrado, x quadrado. E a gente tem a segunda lei de Newton, que diz que mx de 2 pontos é igual a menos ômega 0 ao quadrado, x. Então, a solução disso, todo mundo já está careca de saber, né? Então, vou ter uma componente C0, que é proporcional ao cosseno de ômega 0t, mais uma componente S0, que é proporcional ao seno de ômega 0t. Okay? Então, Felipe, essas são as quadraturas da posição do oscilador harmônico. Então, elas são análogas às quadraturas do campo eletromagnético, que em teoria quântica de campos, a variável de campo faz a posição de uma variável dinâmica análoga à posição do oscilador harmônico. Isso, no fundo, é isso que a gente quer dizer com o campo quântico, é uma coleção de osciladores harmônicos independentes, um para cada modo. Então, eu posso falar sobre o diagrama no espaço de fase, né? Então, eu posso desenhar a quadratura C, quadratura S, né? E aí, esse x de t, ele é um vetor que, conforme o tempo vai evoluindo, né? Ele executa uma trajetória aqui nesse espaço de fase, que é tipo uma elipse. Então, isso é mecânica clássica. Agora, vamos considerar que a gente adiciona no nosso oscilador harmônico um drive paramétrico. O que significa isso? Significa que a gente escolhe um parâmetro do setup, do sistema, né? E a gente muda ele. Então, o parâmetro que a gente vai escolher vai ser a frequência do oscilador harmônico. Então, a frequência do oscilador harmônico agora depende do tempo.
E ela vai ser ômega 0, que é a frequência original, vezes 1, ou melhor, ômega 0. Ômega ao quadrado, né? Vai ser ômega 0 ao quadrado, vezes 1 mais uma amplitude epsilon, vezes o seno de 2 ômega 0, vezes t. Okay. Então, esse epsilon ele é considerado um número pequeno. E eu estou fazendo um drive na frequência do meu oscilador harmônico, que é 2 vezes a frequência natural do oscilador harmônico. Okay? Então, vamos calcular agora o que acontece com esse sistema, certo? Então, vou fazer um ansatz aqui. Ansatz é a palavra alemã para uma adivinhação, né? Vou adivinhar a solução. Claro que a gente vai fazer aproximações, porque esse problema não dá para resolver analiticamente. Então, a gente vai fazer algumas aproximações, né? Uma delas é que epsilon é muito pequeno. E eu vou assumir que a solução final é da forma C de t vezes cosseno de ômega 0 t mais S de t vezes seno de ômega 0 t. E aí a gente quer usar a segunda lei de Newton, né, para calcular equações dinâmicas para C e S. Tudo bem, gente? Então, tudo isso que eu estou falando dá para encontrar num livro de mecânica clássica, se a gente quiser. Então, a gente pode calcular o x 2 pontos. Isso aqui é aproximadamente menos ômega 0 ao quadrado x de t menos ômega 0 c ponto seno de ômega 0 t mais ômega 0 s ponto cosseno de ômega 0 t. E eu fiz a aproximação de que a derivada segunda dessa quadratura c e a derivada segunda da quadratura s são aproximadamente zero. Ou seja, a taxa de variação, a aceleração dessas variáveis c e s é muito pequena. Eu vou fazer essa aproximação. Então, montando a segunda lei de Newton, né, a gente vai ter x 2 pontos igual a menos ômega ao quadrado x. Então, isso aqui vai ser menos ômega 0 ao quadrado x menos ômega 0 c ponto seno de ômega 0 t mais ômega 0 s ponto cosseno de ômega 0 t. Isso daqui tem que ser igual a, já arrumando na forma final, vai ser menos epsilon ômega 0 ao quadrado sobre 2, que multiplica c seno de ômega 0 t mais s cosseno de ômega 0 t, mais termos, né? Porque o que acontece? Esse ômega ao quadrado aqui, lembrando, ele é ômega 0 ao quadrado vezes 1 mais epsilon seno de 2 ômega 0, né? Que é o drive. É o drive que eu estava assumindo aqui em cima. 2 ômega 0 t. Né? E aí, quando eu multiplicar isso por x, eu vou ter produtos de seno e cosseno, né? Mas são seno de 2 ômega 0 t e cosseno de 2 ômega 0 t. Então, eu posso usar identidades trigonométricas para escrever isso em termos de argumentos de ômega 0 t e termos que dependem de 3 ômega 0 t. Então, de novo, eu vou negligenciar esses termos, né? Isso é comum, né? Negligenciar esses caras sobre a aproximação de que eles oscilam muito rápido. Né? Então, se você meio que olhar a média dessa equação, isso daqui não importa muito para a gente. A gente está querendo olhar um comportamento mais de um tempo longo, né? Se os caras oscilam uma frequência que é 3 vezes a frequência original, a gente despreza ele.
Então, com isso fica fácil. Com todas essas aproximações fica fácil, porque agora eu tenho que comparar o termo que depende... Bom, primeiro que tem um termo aqui que some, né? Ah, eu pulei uma etapa aqui, gente, desculpa. Na verdade, o que eu queria escrever aqui era menos ômega zero ao quadrado. Aqui vai ter 1 mais epsilon seno de 2 ômega zero t vezes C, né, vezes o x, né, que é C cosseno de ômega zero t mais S seno de ômega zero t. Então, esse termo aqui mata com esse aqui. Então, eu vou ficar com essa parte aqui. Vai ser igual a isso aqui. Então, agora é tranquilo, porque tudo que eu tenho que fazer é comparar o que tem seno de ômega zero t aqui com o que tem seno de ômega zero t aqui. Então, eu vou chegar numa equação que é C ponto vai ser igual a menos epsilon sobre 2 vezes ômega zero vezes C. E a mesma coisa aqui, o cosseno de ômega zero t, que é essa componente, né? O seno e o cosseno são funções ortogonais, então eu posso separar desse jeito. Isso daqui vai ser uma coisa que é S ponto, vai ser igual a um coeficiente vezes S. E é o mesmo coeficiente, só com sinal trocado. Então, o que vai acontecer é que eu vou chegar nas seguintes equações. Ó. C ponto vai ser igual a epsilon ômega zero sobre 2 vezes C. E S ponto vai ser menos epsilon zero ômega zero sobre 2 vezes S. Da onde eu posso tirar que C vai ser igual a um C0 elevado a uma constante lambda t, e S vai ser igual a S0 vezes E elevado a menos lambda t. Então, isso aqui, né, a gente vê que quando eu faço um drive paramétrico com o dobro da frequência, né, claro, sobre a hipótese de que a frequência está oscilando com o dobro, com a frequência natural do sistema oscila com o dobro da frequência natural do sistema, e a amplitude de oscilação é pequena, né, eu posso, sob certas aproximações, ver que a quadratura da solução vai crescer exponencialmente. Então, se eu voltar aqui no meu ansatz, né, eu vejo com o tempo esse cara daqui, né, ele tem um crescimento exponencial com relação a esse cara daqui. Então, isso descreve, né, uma trajetória no espaço de fase achatada, assim. Uma elipse achatada. Eu posso pensar assim. Ou, se eu fizer um drive, né, com a fase trocada, eu posso ter uma elipse achatada aqui. Basta eu trocar, né, o seno e o cosseno de lugar. Okay? Então, isso é um problema clássico, né, de mecânica clássica, que tem até no livro do Arnold, se vocês procurarem, tem uma figurinha lá, que é um carinha assim, e aí ele segura um pêndulo, né? Esse pêndulo passa por um anteparo aqui no chão, e aí o que ele faz é que ele modula o comprimento do pêndulo, ele puxa para cima e para baixo. E aí, quando ele modula o comprimento do pêndulo puxando para cima e para baixo, isso é equivalente a modular a frequência, né, do sistema, que a frequência é raiz de G sobre L. Né? Então, isso daqui é equivalente a fazer esse drive paramétrico. Então, você começa a ver que esse carinha oscila assim, de repente ele começa a fazer uma trajetória cada vez mais alongada numa direção e cada vez mais achatada na outra. Então, se vocês procurarem na internet, tem vídeo disso. Tem vários exemplos disso na internet. Vocês podem fazer o experimento em casa, se vocês quiserem. Tem até o livro do Arnold aqui, que eu queria ver se eu achava essa figura. Alguém tem alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, por enquanto, isso é tudo mecânica clássica. Aqui, uma figura. Na página 298 ele fala sobre isso.
desse livrinho do Arnold aqui, Mathematical Methods of Classical Mechanics. Enfim, se tratando do Arnold, não preciso nem dizer que aqui vocês podem encontrar toda a teoria formal por trás disso que eu acabei de fazer e ver em detalhes. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, esse é squeezing clássico. Então, a Thiago, lição... Fala aí. só funciona com o dobro da frequência? Tem um tipo de ressonância. A resposta é que sim, só funciona com o dobro da frequência. Mas eu vou tentar, quando a gente for estudar a versão quântica disso, daqui a pouco, talvez fique melhor claro, assim, por que isso. Mas sim, a resposta é que tem um tipo de ressonância. Beleza. Talvez, assim, provavelmente, por ser um problema na prática, né, você não precisa ser exatamente o dobro da frequência. Tem uma banda de aceite, né, que a gente chama em inglês, chamaria de acceptance band. Então, se for a frequência mais ou menos, o dobro da frequência mais ou menos um epsilon, provavelmente vai funcionar, porque nada é uma delta na vida real. Mas eu diria que sim, se você modular com uma frequência diferente do dobro, acho que você não vai ter esse efeito de amplificação. Se for muito diferente do dobro. Bom, então a lição aqui, né? É que para você fazer esse squeezing, você precisa desse drive a uma frequência que é o dobro da frequência natural do sistema. Então, o que eu quero fazer agora é falar sobre squeezing quântico. A versão quântica desse problema. Então, eu quero olhar para um oscilador harmônico com frequência ômega 0, mais um drive com frequência 2 ômega 0. Então, a mensagem, né, que a gente precisa desse drive, né, a gente precisa essencialmente acoplar dois modos do campo eletromagnético. Né? Lembra que a gente viu que a hamiltoniana, né, do campo eletromagnético, até agora, né, uma soma sobre todos os modos, né, de H cortado, ômega K, AK, DAG, AK. Então, se eu tenho um modo, né, numa cavidade, por exemplo, tem vetor de onda K, né, eu posso definir a hamiltoniana do campo eletromagnético dentro daquela cavidade como sendo o número H cortado vezes a frequência associada àquele modo. Posso falar aqui de uma polarização epsilon. Posso incluir aqui o epsilon da polarização, se quiser. Né? Então, modo com vetor de onda K e polarização epsilon. Eu tenho que somar esses caras, né? E o que isso aqui diz, né, junto com as relações de comutação entre AK, Dagger, né, e AK', né,
é que a gente tem osciladores harmônicos independentes. Mas, se eu quiser acoplar dois modos do campo eletromagnético, né, eu não posso mais ter esses osciladores harmônicos independentes. Então, para eu ter um drive, né, eu posso fazer isso acoplando dois modos diferentes do campo eletromagnético. Tá, então, a ideia é essa. Então, a gente precisa de interação entre os modos. Isso daqui é a mesma coisa que falar que eu vou acoplar um modo de frequência ômega 0 com um modo de frequência 2 ômega 0, significa que esses modos estão interagindo. Okay. Só que o fóton não interage um com o outro. Né? Se eu pegar um laser azul, né, que tem uma certa frequência, e um laser vermelho, passar um pelo outro, assim, né, se eu olhar aqui dentro, no modo do laser, né, eu vou ter lá meu estado coerente com meus fótons, né, flutuando no Poisson, vai passar totalmente sem fazer nada com relação a esse outro modo aqui. Eles atravessam um ao outro. Em outras palavras, os fótons são bósons, né, com spin 1, carga zero. Eles não têm carga eletromagnética, então eles não podem interagir eletromagneticamente. Não. Como é que fótons podem interagir? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma sugestão de como é que dois fótons poderiam interagir? Você tem que ter algum meio para servir como terceiro, intermediário, imagino. Tem que ter algum meio. Um átomo, né, com uma estrutura que faça com que os dois, ao mesmo tempo, tenham alguma transição elétrica, sei lá. Exato, isso é uma boa ideia. Você tem que ter átomos, tem que ter um meio material, né, que faça com que os dois interagindo com os graus de liberdade dos átomos, efetivamente, a gente pode olhar de longe, né, se a gente não tiver noção sobre o que está acontecendo lá dentro, efetivamente é como se eles estivessem interagindo entre si. Né? Em outras palavras, eu posso ter por exemplo, eu poderia ter uma coisa assim, ó. Eu poderia ter uma caixa preta aqui. Okay? E aí eu entro com um fóton, uma frequência ômega 1, eu entro com um fóton, uma frequência ômega 2, e eu saio com um fóton, uma frequência ômega 3. Então, poderia ter um meio assim, uma coisa misteriosa aqui. Só um comentário antes disso, né? É que, bom, fótons eles podem interagir entre si por meio de interações fundamentais, mas isso é uma interação extremamente fraca, tá? Extremamente fraca. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou dar dois exemplos. Então, o primeiro exemplo é o seguinte, em eletrodinâmica quântica. Em eletrodinâmica quântica, vocês já devem ter lido lá naquele livro do Stephen Hawking, né? Que a gente tem pares elétron-pósitrons sendo criados e aniquilados o tempo todo. Então, tem esses diagramas de Feynman. Basicamente, eu tenho um elétron positivo, que é o pósitron, um elétron negativo. Então, eles aparecem e desaparecem o tempo todo. Tem essas bolinhas aqui. Okay? Só que se eu colocar um campo fortão assim,
campo elétrico que depende do tempo. Ou seja, um pulso eletromagnético, não precisa ser um pulso, mas pode ser uma onda eletromagnética contínua mesmo, né, que fica oscilando em função do tempo. Isso é um campo elétrico, né? E aí, no momento em que esse campo elétrico está no máximo aqui dele, né, no valor máximo dele, numa dada posição do espaço, digamos, z igual a 0, o que vai acontecer é que esses elétron-pósitrons virtuais aqui, né, o elétron vai querer subir e o pósitron vai querer descer, porque eles têm cargas opostas, eles estão na presença de um campo eletromagnético. Eles são sensíveis a isso. Então, isso vai espichar essas funções de onda aqui de pares elétron-pósitron. Então, isso vai espichar, vai criar uma anisotropia, né? Esses carinhas, eles têm uma probabilidade... É como se o elétron e o pósitron virtuais tivessem uma probabilidade maior de serem encontrados em regiões mais alongadas, assim. E aí, se eu mandar um outro campo eletromagnético aqui, com uma polarização epsilon, o índice de refração do vácuo ao longo da direção desse campo elétrico fortão vai ser diferente do índice de refração do vácuo ao longo da direção ortogonal. É um efeito de birrefringência, né? Então, isso é uma birrefringência do vácuo. Então, isso é uma forma fundamental de você fazer um campo eletromagnético falar com o outro, né? Porque aqui, essencialmente, o que está controlando, né, essa birrefringência é esse campo eletromagnético aqui, e isso vai controlar a polarização desse outro cara que vai girar a polarização dele, né? Então, esse efeito ele nunca foi medido, na real, porque ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que você precisa de campos tão absurdamente grandes ou de uma sensitividade tão absurdamente pequena na polarização que isso daqui nunca foi medido. Tá? Bom, tem indícios de que isso possa acontecer em cenários astrofísicos, sei lá, se você tem um campo magnético muito absurdo em torno de uma estrela de nêutrons, né? Tem alguns artigos que dizem que você consegue medir essa birrefringência do vácuo olhando a luz que vem por trás dessa estrela. Então, isso é uma forma. Tem um experimento na Itália que propõe medir esse efeito, mas ele é muito, muito pequeno. Depois eu posso mostrar para vocês artigos que mostram o número, né, o valor, né, o quão grande é a interação, né? Alguma dúvida sobre isso, gente? É meio esotérico, mas eu acho que vale a pena comentar. Cara, Fala. eu tenho uma dúvida, mas é sobre um argumento que você usou há alguns minutos. Você disse que para a gente criar esse squeezed state quântico, a gente vai precisar acoplar dois modos do campo elétrico. Então, e eu não entendi por quê. Não peguei agora. Bom, a ideia, Felipe, é que a gente vai precisar ter um termo de interação. É porque classicamente isso não aparece, né? Mas quanticamente a gente tem que fazer interagir dois modos de frequência diferentes do campo eletromagnético. Vai ficar mais claro quando a gente derivar a hamiltoniana de squeezing quântico. Aí você vai entender melhor isso. Tá? Aguenta um pouquinho aí, que essa dúvida vai embora depois. Eu prometo. Mais alguma dúvida, gente? Bom, outra forma do campo eletromagnético interagir com ele mesmo, eu estou falando isso meio que só de blá, 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 mas é que eu acho que é interessante. É um exercício de física, né? A gente é físico, a gente quer saber o que é possível fazer. Então, assim, claro que eu podia só introduzir a hamiltoniana ou ir direto para as aplicações de ótica não linear que a gente vai usar, mas eu acho que vale a pena essa reflexão aqui. Repara que aqui também eu preciso de um meio material que media essas interações, né? Só que o meio material aqui é o vácuo da eletrodinâmica quântica, são essas flutuações de pares elétron-pósitron.
O vácuo é um meio material, se vocês quiserem. Outra forma é através da gravidade. Inclusive, o Scully ele tem um artigo que ele calcula a interação gravitacional, né, entre dois feixes de luz. O campo eletromagnético ele carrega energia, e aí, essencialmente, o que acontece é que energia curva o espaço, né? Então, você vai ter uma métrica associada a um feixe de luz, né? O campo eletromagnético ele curva o espaço de acordo com uma métrica. Essa métrica se chama o feixe de Bonor, se vocês quiserem ver. Bonor Beam. Então, Bonor é um cara das antigas que calculou isso pela primeira vez. O Scully tem um paper sobre isso também. Várias pessoas já falaram sobre isso. Tá? E tem alguns detalhes também que são interessantes. Por exemplo, se você tem dois fótons se propagando na mesma direção, eles não interagem em nada gravitacionalmente. Mas se um estiver contra-propagando com o outro, aí você tem um desvio. Aí eles interagem. Tá? E tudo isso segue de relatividade geral com mecânica quântica, com eletromagnetismo. Mas, assim, também não precisa de muito para já imaginar que esse efeito é minúsculo, também nunca foi observado. Então, é um efeito ridiculamente pequeno. Então, a gente vai usar essa ideia aqui, né, da polarização, né, polarização do vácuo, né? A gente pode usar a mesma ideia, só que no meio de elétrico, que é o que a gente vai realmente estudar. Okay? Então, no meio de elétrico, né, o que é um meio de elétrico? Meio de elétrico, né, é um meio atômico, né, e as cargas elétricas, né, elas se cancelam dentro desse meio, então não tem cargas livres. Mas quando eu aplico um campo, essas cargas que estão presas ali dentro, elas podem se deslocar da posição de equilíbrio delas, mas elas não podem fluir, né? Não é um condutor. Elas se deslocam, mas não andam. Então, se eu colocar um campo aqui, um campo eletromagnético, né, eu vou alongar essas cargas elétricas, né, e se esse campo eletromagnético estiver oscilando, né, eu vou alongar essas cargas eletromagnéticas de uma maneira proporcional à oscilação desse campo eletromagnético, né? Elas também vão oscilar, tá certo? Só que o que acontece, né? Bom, deixa eu fazer um comentário antes, que é o seguinte: tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é dentro dessa área de ótica não linear. Isso daqui, gente, é um mundo inteiro. É um curso por si só, tá? Isso merece um curso inteiro. Então, eu vou acelerar por esse curso inteiro e vou mostrar para vocês uma ideia de como é que surgem essas coisas. Eu vou dar uma ideia das equações, mas eu não vou entrar muito nos detalhes físicos dessas equações, como a gente faria num curso. Então, a referência padrão desse tipo de coisa é o livro do Robert Boyd. Se chama Non-Linear Optics. Tá? Eu tenho esse livro, se alguém quiser, eu empresto. Mas qual que é a ideia aqui? A ideia, né, é que no modelo microscópico, esses elétrons que estão presos aqui nesse dielétrico, eu posso encarar eles como partículas no oscilador harmônico. Então, um potencial harmônico. E aí, quando eu coloco um campo elétrico, eu desloco essas cargas, né, em relação à posição de equilíbrio delas. Só que se o meu campo elétrico for muito grosseiro, o potencial que elas vão sentir vai passar a ser não harmônico. Então, tem essa ideia de potencial anarmônico, né, que é importante para esse campo de ótica não linear. Então, o que vai acontecer, né, é que a gente pode definir uma polarização do meio, né,
polarização do meio é como se fosse o quão alongado essas cargas estão, né? E essa polarização do meio, ela vai ser um coeficiente, que eu chamo de Q1, vezes o campo elétrico. Ela é um vetor, né? Isso tudo eu pego emprestado lá de eletromagnetismo também. Vocês já viram o que é essa polarização do meio, eu espero, né? Esse carinha daqui, ele entra nas equações de Maxwell, na parte de cargas, né? Então, as equações de Maxwell, na presença de um meio polarizável, elas ficam dessa cara daqui. Então, estou assumindo que todo mundo já viu isso em algum momento da vida e a gente vai usar. Não sei se essa hipótese é boa ou não. Mas tem as equações de onda, né? Estou fazendo C igual a 1. Isso daqui tem que ser igual à derivada segunda da polarização do meio, vetor de polarização. Em relação ao tempo. Ok? Então, lá em eletromagnetismo, né, isso daqui é proporcional ao campo elétrico. Mas se o campo elétrico for grande demais, eu saio do regime onde esse potencial que a carga elétrica está sujeito pode ser descrito por um potencial harmônico, e aí eu ganho termos adicionais aqui, que são proporcionais a quantidades quadráticas, com dimensões quadráticas no campo elétrico. Então, as componentes do campo elétrico vão se misturar aqui, e eu vou ter esse carinha que é o Q2. Isso daqui é o chamado tensor de polarização. Okay? E ele mistura as componentes do campo elétrico de uma forma não trivial. Eu posso ter termo de ordem superior também. Que vai misturar 3 campos. E por aí vai, né? Só que é claro que o tamanho desses carinhos vai ficando cada vez menor conforme eu vou indo para a ordem superior. Isso aqui é grego para alguém aí ou eu estou sendo... Está encaixando aí alguma coisa que vocês sabem? Ou não? Pode falar. Vocês já viram isso em algum momento da vida? Ou pelo menos... Tá tranquilo isso. Tá bom. Se alguém tiver dúvida, se nunca tiver visto, porque isso vem lá do eletromagnetismo. Tá? Então, o meu objetivo é mostrar para vocês que dentro desses meios materiais, a gente pode obter uma hamiltoniana efetiva, que descreve a interação de modos do campo eletromagnético, que é da seguinte forma. Então, o goal. Qual que é o goal dessa discussão? É dar uma dica, né? Uma hamiltoniana efetiva. Né? Ou deveria dar uma sensação, né? Um glimpse, uma ideia de como é que essas coisas podem aparecer. Mas no laboratório, na vida real, obviamente as coisas não são tão simples assim, e aí a gente tem que recorrer a maquinários mais pesados. Tá? Mas para o propósito desse curso, para vocês começarem a ter uma ideia da visão geral do que é ótica não linear e de por que isso é importante em ótica quântica, só para eu não introduzir essa hamiltoniana de uma forma ad hoc, assim, tomem essa hamiltoniana e aceitem, eu quero fazer essa discussão com um certo nível de detalhes. Mas vai ser uma discussão meio que toy model, assim. Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque senão a gente ia gastar muito tempo falando disso, muito mais do que uma aula. Então, a hamiltoniana efetiva, que a gente quer ter uma ideia de onde vem, ela é da seguinte forma. Dividindo ela por H cortado. Isso daqui vai ser uma constante de acoplamento. E ela vai acoplar 3 modos do campo eletromagnético. O que eu vou chamar de modo A,
Bom, na verdade, a gente quer derivar, ela acopla dois modos, né? Ela aniquila dois fótons no modo A e cria um fóton no modo B, mas ela também pode fazer o contrário disso. Tem que ser um operador hermitiano, né? Então tem que somar o hermitiano completo conjugado aqui. Ela cria dois fótons no modo A e aniquila um fóton no modo B. Ok? Isso daqui é uma constante de acoplamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como é que, a partir desse tipo de física aqui, de um meio de elétron, que está resumido aqui nesse quadro, como que, a partir de uma coisa que acopla componentes do campo elétrico, né, ou uma forma quadrática, né, das componentes do campo elétrico, eu posso chegar numa hamiltoniana que tem uma cara parecida com essa daqui. Então, é relacionar essas duas coisas. No curso do MIT, que a gente está seguindo algumas coisas, né? O Ketterle, ele introduz essa hamiltoniana, chamada hamiltoniana de squeezing, né? Squeezing Hamiltonian. Ele joga ela direto. Mas eu queria fazer um pouco melhor do que isso. Eu queria indicar de onde ela vem. Ou pelo menos mostrar para vocês que, se vocês quiserem saber mais sobre a microfísica desse negócio, vocês têm que procurar um livro de ótica não linear. Tá. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, o meu modelo, né, que eu vou seguir, o modelo brinquedo disso, né? Eu vou fingir o seguinte, eu vou falar que eu estou interessado só em um componente dessa equação aqui. E eu vou falar que esse tensor aqui ele tem uma forma especial, de forma que ele só mistura os quadrados daquela componente. Então, ele vai ser uma coisa dessa forma daqui. Ó. Eu vou ter uma derivada segunda do campo elétrico em relação à posição, menos uma derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. E isso vai ser igual a uma derivada segunda da polarização em relação ao tempo ao quadrado. E esse vetor de polarização, ou melhor, a componente que a gente está interessado no vetor de polarização, ele vai ser dado por um xi1 vezes o campo elétrico, mais um xi2. Então, agora eu não estou considerando mais um tensor, eu estou considerando um número aqui. Só que ele acopla xi ao quadrado, o campo ao quadrado, mais, eventualmente, um xi3, o campo ao cubo, e por aí vai. Eu vou menosprezar esses caras aqui, então não vou considerar eles. Então, eles não vão entrar na nossa conta. Então, a gente vai parar aqui. E aí a gente pode ver, né, que quando eu plugar esse carinha aqui dentro, eu vou ter uma derivada segunda do campo elétrico vindo desse termo daqui, que eu posso passar para o outro lado da equação. Então, eu posso escrever essa equação aqui como sendo uma derivada segunda do campo elétrico em relação à posição, menos um número n ao quadrado, vezes uma derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. E isso daqui vai ser igual ao xi2, vezes uma derivada segunda do campo elétrico ao quadrado em relação ao tempo. E esse N2 aqui, ele vai ser igual a 1 mais Xi1. Então, esse Xi1 ele está associado a uma mudança no índice de refração do meio. Porque ele efetivamente é a mesma coisa, né? Lembra que aqui eu tinha feito C igual a 1, né? Mas implicitamente aqui eu tenho C ao quadrado, que é C ao quadrado vezes dt ao quadrado, né? Aqui ao quadrado. Isso tem unidade de Z ao quadrado. Certo? Então aqui eu teria que colocar um C ao quadrado também. Então isso daqui é como se fosse, né? 1 sobre C' ao quadrado. Isso daqui é 1 sobre C ao quadrado vezes N ao quadrado. Em outras palavras, C'
é igual a C sobre N. Então, esse primeiro termo do meu vetor de polarização está associado a uma mudança no índice de refração. E esse segundo termo aqui é o que o pessoal chama de termo de segundo harmônico. Ele vai estar associado ao nosso efeito de ótica não linear. Ok? Tá tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não entendi direito onde surgiu esse N. Porque eu alimentei esse P aqui dentro, Aham. e aí aqui aparece uma derivada segunda do campo elétrico, vezes esse Xi1, derivada temporal segunda, que eu posso passar para lá, né? E aí eu posso passar para lá e falar o seguinte, eu vou ter um termo que é 1 sobre C2, vezes a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo, né, com sinal menos o Xi1, né, vezes a derivada segunda do campo elétrico em relação ao tempo. E eu posso colocar em evidência essa derivada segunda. E aqui eu posso colocar menos, aqui 1 sobre C2, menos Xi1. Talvez eu devesse, talvez eu tenha que multiplicar por C2. Então talvez esse N tenha um C2 aqui. Aí, quando você faz isso, você mostra que dentro do material a onda eletromagnética viaja com uma velocidade corrigida. Exatamente. Exatamente. Aham. Isso é uma continha de eletromagnetismo 1 ou 2, eu não me lembro se é no 1 ou no 2. Mas esse termo aqui, né, isso é a explicação clássica eletromagnética para o índice de refração. Né? Que você polariza o meio, né, e aí você induz um vetor de polarização que é proporcional ao campo elétrico. O que sobra é tipo um drive, as outras ordens. Esses termos de ordem superior, a gente vai derivar agora uma equação que governa eles. Né? A gente vai ver o que a equação da onda faz quando você inclui eles. E aí você vai ver que vai aparecer termos tipo drive. Exatamente. Porque se não tivesse eles, você teria uma equação homogênea, né? Eles vão deixar heterogênea. Eles vão tornar a equação não linear. Porque agora é uma equação diferencial de segunda ordem que tem um E ao quadrado aqui. Ah, beleza. E aí, qual que é a ideia? Eu não vou fazer hoje porque não vai dar mais tempo, mas eu vou deixar, tá tudo engatilhado aqui para a gente demonstrar isso. Então, qual que é o plano para a aula que vem? A gente vai fazer uma expansão em modos de Fourier disso aqui. Então, vou escrever uma superposição das frequências de interesse que eu tiver. Né? E aí eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Aí essa superposição vai ter E elevado a I ômega 1, aí outro termo que é proporcional a E elevado a I ômega 2, ômega 3 e por aí vai. Todas as frequências que eu tiver. Se eu tiver dentro de uma cavidade, é um discreto de modos. Né? Quando eu elevar isso ao quadrado, isso vai casar várias frequências, porque eu vou ter termos que são proporcionais a E elevado a I agora, E elevado a I ômega 1 mais ômega 2, que é um termo que oscila com a soma da frequência. Depois eu vou ter um termo que oscila com a diferença da frequência, porque aqui, quando eu estou fazendo expansão em modos de Fourier, eu vou ter o E elevado a I ômega t mais o E elevado a menos I ômega t. Então, eu vou ter que levar em consideração os termos cruzados, entende? Então, ele vai misturar as amplitudes, né, do campo elétrico em vários modos. Ele vai fazer aparecer termos que são produtos dessas amplitudes. E aí eu vou quantizar essa teoria e vou mostrar que, efetivamente, eu posso descrever isso como uma hamiltoniana em segunda quantização dessa forma aqui, que acopla vários modos do campo eletromagnético diferentes. Então, essa é a ideia que eu vou fazer na aula que vem. Agora não vai dar tempo, então acho que eu vou parar por aqui.
Mas a ideia é essa. Mas, assim, é uma discussão simplificada que eu espero que dê para vocês uma boa noção de onde vêm essas coisas. Mas vocês vão ver quando vocês forem abrir um livro de ótica não linear que tem muitos detalhes em torno disso, sobre o material, sobre como que o material é feito, qual a temperatura que o material está, qual é o índice de refração do material. Enfim, tem infinitas restrições para poder fazer isso funcionar no laboratório. Mas a ideia geral é essa. Então, deixa eu parar aqui de gravar.